Pessoal, tudo bem? Eu vou falar aqui hoje um pouco sobre a bactéria Staphylococcus saprophyticus e quais as adaptações moleculares são importantes, né, para que elas consigam se adaptar ao ambiente e principalmente ao ambiente hospitalar, o que está mais voltado especificamente para a formação de biofilme e também sobre os mecanismos moleculares que essa bactéria utiliza para conseguir invadir e permanecer no hospedeiro e instalar a infecção. Então, eu me chamo Viviane Ribeiro, sou graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí. Sou mestre em Genética e Biologia Molecular pela Universidade Federal de Goiás e também sou doutoranda em Genética e Biologia Molecular, também pela mesma instituição. Falando inicialmente sobre a bactéria Staphylococcus, né? Primeiro, ela pertence à família Staphylococcaceae, que é uma família dividida com relação à sua capacidade, com relação à sua capacidade de coagulação, que pode ser positiva e negativa, bem como também a coloração de Gram, que pode ser positiva e negativa, né, o Gram. E esses micro-organismos, como a gente pode ver aqui nessa imagem, eles são esféricos e eles formam caixos irregulares, que são comumente relacionados de caixos e denominados, né, para todos os estafilococos, como caixos de uva. E eles são micro-organismos considerados contaminantes da urina desde a década de 60, quando foram ali isolados esses micro-organismos de pacientes com sintomas de infecção do trato urinário. Então, mais especificamente, falando agora sobre a bactéria, ela é uma bactéria gram-positiva, de coagulase negativa e catalase positiva, que é resistente à nova biocina, então isso permite diferenciá-la dentro desse gênero, né? Diferenciá-la de outras bactérias. E também é um uropatógeno, então está relacionada a infecções do trato urinário e invasão do tecido. Essa bactéria, ela é negligenciada, seu estudo é negligenciado, né? No sentido de que, ou pelo motivo, talvez, de que essa bactéria ela causa infecções não complicadas, apesar de que sim, pode evoluir para casos graves, mas geralmente estão relacionados com infecções não complicadas em mulheres jovens sexualmente ativas, principalmente. Essa bactéria ela pode ter evoluído para se adaptar especificamente ao ambiente urinário. Então, por isso que ela causa, né, está relacionada principalmente com infecções do trato urinário. E existem alguns mecanismos que contribuem para isso, como o fator de uroaderência A, que é uma proteína, né, uma enzima que contribui ou que favorece a aderência dessa espécie, né, desse microorganismo nas células eucarióticas do trato urinário. E aí que pode desenvolver uma cistite quando se tem uma infecção inferior na região da bexiga ou também uma pielonefrite quando se tem uma infecção mais superior aqui na região dos rins. Então, existem algumas
infecções, alguns mecanismos de virulência que foram desenvolvidos ao longo do tempo por essa bactéria para que ela consiga resistir em ambientes hospitalares, por exemplo, e também mecanismos que ajudam na invasão e e no desenvolvimento da doença no hospedeiro. E a gente vai ver aqui hoje falar um pouco sobre esses principais mecanismos. Então, dentre os principais, o que eu posso listar inicialmente aqui é, por exemplo, a presença da enzima urease. Então, qual que é o papel dessa enzima no organismo para a bactéria? Então, quais vantagens ela traz? Então, a urease ela é importante para hidrolisar a ureia, e aí essa hidrólise da ureia em amônia, ela altera o pH do meio, e essa alteração do pH do meio no ambiente ali da bexiga, né, favorece a sobrevivência dessa bactéria. Temos também as adesinas. Então, as adesinas, como o nome já propõe, é importante para favorecer a adesão da bactéria nessas células uroepiteliais. E, por outro lado, a presença da deserina, ela contribui para que a bactéria ela consiga resistir à deserina, que é um componente tóxico presente na nossa urina, que confere também uma vantagem evolutiva frente a diversas outras bactérias que não possuem esse mecanismo de sobrevivência e de adaptação. E aí temos o grande gargalo, que é talvez um dos principais problemas, e é um problema atual também, que são os biofilmes. Então, os biofilmes, eles dificultam o tratamento, aumentam a resistência a antibióticos e contribuem, né, facilitam a permanência das bactérias dentro ou também fora, né, em instrumentos hospitalares, dessas bactérias. E aí, falando agora um pouco isoladamente, né, de cada um, a urease, ela foi descrita lá inicialmente por Gatterman em 1989 como um contribuinte para a invasividade da bactéria, né, de Staphylococcus saprophyticus no tecido da bexiga. Então, o que ele viu aqui aqui nós temos uma bexiga de camundongos que foram infectados com Staphylococcus saprophyticus, que possui a enzima urease. Então, aqui nesse caso, se tem uma maior infiltração de leucócitos, que se dá devido ao recrutamento de leucócitos, né, para o sítio da infecção. E aí, isso caracteriza a piúria. Então, isso acontece porque nós temos aqui a destruição do epitélio, né, que faz esse recrutamento de leucócitos e que leva a uma cistite mais grave. Por outro lado, quando se tem uma infecção, quando eles fizeram, né, infectaram essa bexiga também com Staphylococcus, só que agora mutado para a enzima urease, há visivelmente aqui um menor dano, né? Uma menor destruição da parede do epitélio, o que traz, consequentemente, menos infiltrações de leucócitos e, portanto, uma cistite mais leve, quando eu comparo, por exemplo, aqui
quando se tem a presença da enzima urease. Com relação ao fator de uroaderencial, o Kuroda ele mostra que quando se tem a condição de selvagem para Staphylococcus saprophyticus, aqui a TCC 15.305, ou uma cepa que foi superexpressa para essa condição e outra cepa mutante. Então, quando a gente compara, por exemplo, o selvagem com o mutante, no mutante a gente não tem a hemaglutinação, que é caracterizada aqui pela presença dessas hemácias compactadas aqui no centro do pulso. Enquanto que para tanto a cepa selvagem como a cepa superexpressa, tem-se essa hemaglutinação que é importante para a adesão dessa célula eucariótica ou permanência nesse trato, na região do trato urinário, que é importante, né, para evitar a eliminação dessa bactéria durante a micção. Com relação à capacidade de ligação ao colágeno, que também é importante para a adesão dessa bactéria, esses pesquisadores eles fizeram um ensaio de ligação ao colágeno, na qual eles imobilizaram o colágeno, né, em uma plaquinha de poços. E aí eles fizeram os ensaios, e aqui principalmente a gente olha, né, para essas três primeiras condições, onde na condição 1 nós temos a condição selvagem para presença da deserina aspartato, o mutante para essa condição e o complementado. Então a gente vê que sim, essa serina ela é importante e ela contribui significativamente para a adesão dessa bactéria no colágeno, que é consequentemente importante para a permanência no hospedeiro e instalação da infecção. Com relação à presença da deserina desaminase, quando a gente observa que esse crescimento em placa, nós temos então aqui Staphylococcus saprophyticus em comparação com Staphylococcus aureus e Staphylococcus epidermidis. Então, quando a gente compara aqui a condição de presença de urease ou de deserina desaminase, a gente vê que apenas Staphylococcus saprophyticus e aureus ele cresce um pouco, mas não é considerado um crescimento, um bom crescimento. Apenas Staphylococcus consegue crescer de forma eficiente aqui em placas contendo esse composto. Então, que não é aplicado, por exemplo, para Staphylococcus aureus e para Staphylococcus epidermidis. Quando a gente observa aqui, né, a densidade óptica, também é possível ver que há um aumento de crescimento para Staphylococcus saprophyticus, mas para aureus e epidermidis esses valores eles diminuem. Então, não se tem um crescimento efetivo na presença desse composto, nem para aureus e nem para epidermidis. E aí, isso traz uma vantagem adicional para Staphylococcus saprophyticus frente a outras espécies do mesmo gênero. Então, isso vale também para crescer na presença de deserina desaminase, vale também para Escherichia coli uropatogênica, além de Staphylococcus saprophyticus. E aí, por isso, né, a utilização e a desintoxicação da deserina, ela pode ser uma propriedade que é geral
das espécies uropatogênicas ou das principais bactérias uropatogênicas. Mas o que não vale para todas, como a gente viu anteriormente. Então aqui esse gráfico ele mostra mais uma vez, né, o efeito da deferina no crescimento de Staphylococcus. Então a presença desse composto não impede o crescimento de saprofíticos, enquanto que afeta sim o crescimento para outras espécies como a Epidermides e a Aureus. Com relação ao fator de uroaderência B, ele também é importante para a adesão da bactéria no ambiente, no uroepitélio. E aí, aqui ele é importante para a ligação entre a fibronectina, o fibrinogênio e as células uroepiteliais. Quando se tem uma condição normal para esse fator de uroaderência, né, a condição selvagem, se tem uma boa adesão desses micro-organismos nessas células, diferentemente, por exemplo, de quando eu tenho o mutante para essa condição. Então, aqui na ausência ou na diminuição dessa condição, desse fator de uroaderência, se tem pouca adesão dessas bactérias no tecido uroepitelial, mostrando aqui, né, claramente que esse fator de uroaderência ele é importante para essa adesão, e essa adesão é importante para o desenvolvimento. Então, o que a gente viu até agora são os mecanismos moleculares que são importantes para que a bactéria ela consiga invadir o hospedeiro, né? Invadir as células uroepiteliais, permanecer e causar a infecção. Então, agora a gente vai ver também um pouco sobre o biofilme. Que o biofilme também é importante para que a bactéria permaneça no hospedeiro, mas ele é também uma adaptação ambiental. E essa adaptação ambiental, ela está muito relacionada também com o ambiente hospitalar, porque esses micro-organismos eles podem causar ou formar biofilmes nos instrumentos protéticos, né? E aí isso está relacionado com complicações em cirurgias como colocação de catéter, próteses, porque os biofilmes, porque as bactérias elas podem formar biofilme nesses instrumentos, além de também poder formar biofilme nos instrumentos cirúrgicos. Então, os biofilmes eles são formados por uma comunidade microbiana. Então, como a gente pode observar aqui nessa ilustração, né, que indica como que acontece essa formação de biofilme. Então, primeiro eu tenho algumas poucas colônias que se aderem inicialmente em uma superfície, e essa superfície ela pode ser biótica ou abiótica. E aí, essas bactérias elas liberam o mesopolissacarídeo, né, que forma esse biofilme para que elas consigam se proteger de agentes externos, de agentes ambientais, né, externos. E aí dentro dessa camada, dentro desse biofilme, essas bactérias elas se maturam, se dividem para que depois elas possam se dispersar quando encontrarem condições adequadas, né, para sua dispersão. Então, aqui, como eu falei, elas infectam instrumentos protéticos e por isso elas estão muito relacionadas também a infecções clínicas, a infecções nosocomiais. E aí, o grande problema desses biofilmes é que eles aumentam a resistência a antimicrobianos, o que dificulta o tratamento dessas infecções e também favorece a conjugação bacteriana. Então, o que traz, o que leva, né, à transferência
de genes de resistência. Então, é importante, por exemplo, a gente entender que a formação de biofilme, ela é formada, talvez, por o principal mecanismo de formação de biofilme é o operomica. Então, o operomica é importante para a produção de polissacarídeos que favorecem, né, essa formação de biofilme. Mas aqui, para essa espécie, Staphylococcus saprophyticus, o que foi visto é que essa formação de biofilme acontece independente da presença desse operon. Então, isso indica que existem outros mecanismos moleculares que são utilizados por essa bactéria para essa formação de biofilme. E aí, isso já começa a trazer alguns questionamentos. E por isso vem sendo alvo, né, de estudo do meu trabalho desde o mestrado e o que se estende agora para o doutorado. Eu quis trazer um pouco para vocês, né, de como que é o estudo do meu doutorado voltado para essa formação de biofilme, tendo em vista a busca por esse outro mecanismo molecular que é utilizado por essa bactéria, né, para a instalação da infecção, para a formação de biofilme. Então, como eu já havia falado, esses biofilmes, eles são formados por uma comunidade microbiana e esse biofilme, né, ele pode ser formado por diferentes componentes. Pode ser tanto por DNA extracelular, proteínas, polissacarídeos, ou a combinação desses três ou em grupos. Por exemplo, DNA extracelular e proteínas e polissacarídeos, enfim. Essa composição ela pode ser diferente dependendo da espécie que forma esses biofilmes. Então, eu trouxe esse gráfico aqui para que a gente possa ver visivelmente, ver graficamente como que há uma diferença realmente significativa. Então, em vermelho nós temos as espécies que são positivas, né, que causam biofilme, e em amarelo as espécies que são negativas, que não formam biofilme. E aqui esse gráfico ele mostra a relação dessas espécies com a resistência a antibióticos. Então, para aquelas espécies que formam biofilme, a gente tem uma resistência a antibióticos muito maior, significativamente maior. Então, a formação de biofilme ela é determinante de virulência. Então, ela contribui para a virulência de forma significativa. E existem vias metabólicas que são essenciais para modular processos de virulência. E não necessariamente é apenas uma via metabólica que contribui para um fator de virulência. Como exemplo, para esse fator de virulência, que aqui mais especificamente é o biofilme, nós temos a via de síntese de nucleotídeos púricos, que já vem sendo alvo de estudo como um agente antimicrobiano. Por quê? A via de novo de nucleotídeos púricos, ela tem um papel principal, né, que é a síntese de purinas. Mas, além disso, tem se visto de alguns anos para cá, né, como alguns estudos, é que essa via ela também é importante, por exemplo, para a formação de biofilme e para a infecção, né, para a instalação da infecção, para a patogenicidade dessa bactéria. Então, alguns estudos que já mostraram isso, né, um estudo que foi feito com Escherichia coli uropatogênica, na qual foi visto que a presença
da proteína por H, que eu vou explicar um pouquinho mais na frente o que é, mas que é uma proteína que participa do operon, né, da síntese de purinas, ela contribui para a invasão e infecção da bexiga urinária, e a ausência também dessa proteína, ela impede a infecção de rins de camundongo. Mas aí, como que a via de síntese de purinas, ela consegue promover a regulação do biofilme? Porque são coisas diferentes, síntese de purinas e formação do biofilme. Se a gente for pensar, né, nos mecanismos moleculares que são utilizados para essas duas condições. Então, a enzima por H, ela é uma enzima que participa que está dentro do operon de purinas e ela catalisa as duas últimas etapas. Para Pseudomonas e para E. coli, a interrupção dessa via de síntese, ela reduziu a formação de virulência, e esta redução da formação de biofilme, ela está atrelada à diminuição da virulência dessas espécies. Então, o que nós temos visto agora também, né, no trabalho que eu venho desenvolvendo desde o mestrado, é que essa diminuição de virulência e essa modulação da formação de biofilme que está relacionado com essa enzima, ela também se aplica para Staphylococcus saprophyticus. Então, na ausência ou a presença, né, dessa proteína por H, ela caracteriza uma maior ou menor formação. E o que a gente busca agora é entender como que essa proteína ela consegue modular essa formação de biofilme. Então, a interação de biofilme, ou a interação de por H, na verdade, a por H já foi houve, né, alguns estudos em sílicos, outros estudos in vitro eles estão sendo realizados, mas estudos em sílicos mostram que essa enzima por H, ela interage, por exemplo, com a NAGB. E aí a NAGB ela se tornou um alvo do nosso estudo. Por quê? Porque a NAGB ela está relacionada com a captação de N-acetilglicosaminas para dentro da célula para fins energéticos. Só que essas N-acetilglicosaminas, né, esses carboidratos, eles também são importantes para formação de biofilme, né, síntese de parede. E então, essa NAGB, pela ligação com a por H, ela se tornou alvo de estudo no sentido de que pode modular a formação de biofilme, já que o biofilme ele possui em sua matriz diversos carboidratos bacterianos, como as glicosaminas e as N-acetilglicosaminas. Então, a síntese de novo, ela já vem sendo alvo para estudo e desenvolvimento de novos antimicrobianos. Então, a via de novo, ela é realizada por 12 proteínas que estão organizadas em um operon. Então, aqui embaixo, a gente tem, né, a organização desse operon. E aí, a enzima, né, a por H, que é alvo do nosso estudo, ela catalisa essas duas últimas etapas da síntese de MP. Então, ela catalisa as duas últimas etapas e, por isso, ela é de extrema importância, assim como todas as outras são também. Então, cada uma dessas proteínas, dessas enzimas, são importantes para a síntese, dos nucleotídeos puros. E pelo fato de a por H já ter sido retratada como um possível alvo antimicrobiano, e pelo fato de se ligar também à proteína
a enzima NAGB, ela vem sendo alvo nesse e em diversos outros estudos, no sentido de estar relacionada aí com essa formação de biofilme. Então, além de interagir com o NAGB, ela também interage com o NAGD, que ainda não se tem um papel muito esclarecido nessa captação de N-acetilglicosamina, mas que ambas são participantes da via de utilização de N-acetilglicosaminas, principalmente para fins energéticos. Então, aqui a gente tem o string, né, dessa interação da pura H com outras enzimas. E aí aqui nós temos, por exemplo, NAGD, GuaB, NAGD por C, que por participarem de um operon, né, é esperado que se tenha interação com outras proteínas desse mesmo operon, que nesse caso nós temos aqui a por C. Então, quando foi feita, né, uma análise de interação entre a proteína por H, representada aqui em salmão, e a proteína LAGB, em vermelho, a gente tem alguns resíduos, ou melhor, fortes ligações entre esses resíduos. E os resíduos, né, os aminoácidos que interagem, eles também dizem muito sobre o tipo de ligação. Então, aqui nós temos ligação entre a arginina e a asparagina. E essa ligação, ela mostra a especificidade e a eficiência na ligação. O que está relacionado também, essa ligação aqui, ela está relacionada também com a manutenção da conformação estrutural. Então, falando um pouco aqui sobre a hipótese inicial que eu havia deixado lá atrás de como então que essa proteína por H ela consegue, ou ela está relacionada com essa modulação da formação de biofilme. Então, vou tentar explicar isso para vocês com base na nossa hipótese, né? E visualmente, isso pode se tornar mais fácil de entender. Então, por um lado, nós temos a síntese de nucleotídeos púricos. Então, aqui nós temos a por H, que converte formil AIK em IMP. E aí, esse IMP, primeiro, ela transforma AIK em formil AIK, aqui, e depois formil AIK em IMP, que depois é transformado em adenosina monofosfato e guanosina monofosfato, que são os nucleotídeos púricos. Então, por H, ela sintetiza as duas últimas etapas. Por outro lado, nós temos a outra via, que é a via aqui de utilização de N-acetilglicosaminas para glicólise, né, para fins energéticos. Então, a NAGE, ela é responsável por captar essas N-acetilglicosaminas que estão do lado de fora para dentro da célula. E aí, dentro da célula, essa N-acetilglicosamina ela é fosforilada. Depois, a NAGA, ela faz a conversão de N-acetilglicosamina 6-fosfato para N-acetilglicosamina 6-fosfato, na qual a NAGB vai fazer a conversão dessa molécula para frutose 6-fosfato, que é utilizada para fins energéticos, né? Que é direcionado para a glicólise. Então, a hipótese é, já que através de evidências em sílicos e evidências in vitro, né, que estão sendo pesquisadas, por H interage modulando negativamente NAGB. Então, por exemplo, foi feito também um estudo de
de quantificação de amônia. Então, a amônia ela é um subproduto de NAGB. Então, quando eu tenho uma interação na presença de por H, que teoricamente se tem uma interação com NAGB, eu tenho menor quantidade de amônia, porque eu tenho uma modulação negativa de NAGB. Então, quando há uma interação de por H com NAGB, eu diminuo a atividade de NAGB. Consequentemente, é o seu subproduto. E aí, como que isso está relacionado? Como que isso pode estar relacionado com a formação de biofilm? Pelo fato de que isso gera uma reação em cascata na qual eu tenho uma diminuição na captação de N-acetilglicosaminas para dentro da célula. E aí isso leva a um acúmulo de N-acetilglicosaminas do lado de fora da célula, que pode ser direcionada para essa formação de biofilm. Então, essa é uma hipótese que ainda está sendo testada, mas que uma hipótese voltada para esse mecanismo de virulência e adaptação a ambientes hospitalares, por exemplo. Então, eu espero que tenha sido proveitoso, que tenha agregado um pouco, né, no conhecimento de vocês. Eu agradeço ao Conacigem pela oportunidade, a CAPES, né, que é a agência de fomento da minha pesquisa, ao meu programa de pós-graduação, ao laboratório na qual disponho de todos os instrumentos, os aparatos para o desenvolvimento dessa pesquisa, a todos que contribuem, né, para esse evento que é tão importante. Agradeço a todos que assistiram, deixo aqui o meu contato, né, o meu e-mail, o meu Instagram, para quem quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida. Então, eu agradeço mais uma vez. Desculpa qualquer barulho, qualquer coisa, e estou à disposição.